Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Boa vontade. Vede prudentemente como andais. Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-los perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Nós vamos iniciar um novo tema a respeito do mesmo assunto e vamos passar um pouco do vídeo, que é a referência dos estudos que a gente faz. Depois a gente volta ao PowerPoint analisando detalhe por detalhe. No livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco,
no capítulo 6, a mentora diz que a obsessão simples ocorre quando o espírito enfermo, consciente ou não dos próprios atos, vincula-se ao indivíduo com o qual mantém afinidade moral e psíquica, resultante de valores negativos que os unem desde passadas experiências, na atual ou em reencarnação anterior, produzindo mal-estar, inquietação, melancolia, ansiedade generalizada, exagerada, suspeitas e medos infundados. Então a mentora vem e diz desses processos ligados à obsessão simples. Uma série de problemas do dia a dia que nós não nos apercebemos que tem a gênese nessas chamadas obsessão simples. Principalmente essas, a inquietação, a melancolia, a ansiedade exagerada, as suspeitas e os medos infundados. Nós vamos criando todo um processo psíquico de conexão obsessiva e de perturbação mental. Instala-se suavemente quando o pensamento intruso persiste em tentativa de fixação. Confunde-se com os próprios conflitos do paciente, que ressonam no inconsciente atual, gerando inquietação. Então, por isso que o processo é sutil. Ele é simples e sutil, porque se confunde com os conflitos que nós trazemos. À medida que essas ideias esdrúxulas algumas passam a habitar a casa mental do indivíduo, transformam-se em monólogos insistentes que produzem receios, insatisfações, incompreensões, manias, passando a diálogos que destrambelham a ordem dos raciocínios. Tem gente que começa a falar sozinho, entre aspas, sozinho enquanto encarnado, porque aquela pessoa está ali com a companhia dos espíritos que a obsediam. Nessa fase, uma conduta em renovação moral, o hábito da oração e das boas leituras consegue interromper o fluxo das influenciações perniciosas, impedindo a instalação do distúrbio cruel. Então, como que se faz a profilaxia que o Flamengo colocou agora há pouco? Renovação moral, hábito de oração, boas leituras. Não existe outra alternativa, senão esse trabalho interior de renovação de nós mesmos. Hábito da oração constante. E oração não é apenas momentos que a gente ora pedindo, é principalmente a oração, ação, que se faz no bem no nosso dia a dia. As boas leituras, elas são fundamentais para estabelecer clichês mentais positivos, porque todo esse estado desequilibrador produz clichês mentais negativos, e só vamos nos libertar dos clichês mentais negativos com os clichês mentais positivos, que vêm substituir os negativos que nós criamos anteriormente. Então, todo esse movimento na direção do bem deve ser buscado pela pessoa para se libertar. Essa obsessão simples, sutil, é para manter as pessoas no estado de superficialidade, de levá-las num processo neurótico, obsessivo, de longo prazo, para manter a humanidade no estágio assim, diferente das subjugações que a pessoa se assusta e busca ajuda. Exatamente, é uma estratégia. Daqui a pouco nós vamos falar sobre uma estratégia da sombra, que na semana passada nós começamos a trabalhar no núcleo de ação das sombras ligadas a esse tipo de estratégia. Clichê mental é aquilo que nós trazemos no nível da nossa energia mental: pensamento, sentimento e vontade. Quando nós nutrimos pensamentos negativos, emoções negativas e comportamentos negativos,
nós vamos nos enchendo desses clichês mentais negativos, crenças que nós trazemos instaladas em nós, uma série de situações que nós não vamos adentrar aqui porque é assunto do nosso livro Energia Mental e Autocura, tem na livraria. Energia Mental e Autocura, nós trabalhamos como funciona a questão dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade. Nós estamos focando mais a outras questões aqui no nosso seminário. É importante que a pessoa tome consciência de que esses clichês, como a energia mental em si mesma, são neutros. Os clichês, a energia, o direcionamento é que nós vamos dar de acordo com o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, se nós enchemos a nossa mente de coisas negativas, por exemplo, a pessoa assiste filme de terror, filme de violência, lê obras não edificantes, obras de espíritos obsessores, tem muitas no mercado da literatura mediúnica hoje, obras que fazem verdadeiro terrorismo mental. Tem até uma mensagem de Viana de Carvalho que fala sobre isso, o terrorismo mental que os espíritos das sombras têm feito utilizando os médiuns desavisados. Se ela faz isso, o que ela vai fazendo? Ela vai enchendo a sua mente de clichês mentais perniciosos. Esses clichês são os clubes mentais de ligação com os espíritos das sombras. Para criar clichês positivos, é necessário um movimento positivo diante da vida. Assistir filmes edificantes, programas edificantes. Daqui a pouco nós vamos falar sobre uma orientação do mentor Honório sobre isso. Ler livros edificantes, selecionar a literatura mediúnica que nós lemos, porque tem gente, não, eu leio de tudo e eu retenho melhor. Pura ilusão, porque de espíritos obsessores não vem nada bom, é pseudo bom. Apesar dessas obras falarem de Deus, de Jesus, do amor e de muitas situações aparentemente positivas, falam para perturbar a mente das pessoas. Então, quando nós selecionamos aquilo que vem para a nossa mente, nós vamos criar clichês mentais positivos. Se nós escancaramos a nossa mente para tudo que existe de lixo na humanidade, nós vamos produzir clichês mentais perniciosos. Então a escolha será sempre nossa. Mas nós vamos voltar nesse assunto mais para frente, principalmente na mensagem do mentor Honório, se é. Chega, né? Chega. É só para dar início ao estudo. Depois a gente vai passando mais o vídeo, porque isso que a gente estuda não é obra da nossa cabeça individual, não. A gente tem um roteiro que aos poucos a gente vai trazendo explicações e fundamentação dentro da doutrina espírita, porque a situação que a gente vive no momento é uma situação muito delicada, em que as pessoas já não se interessam muito por questões éticas. Jesus já havia falado isso para a gente, que nesses momentos do estágio final desse planeta de provas e expiações, a iniquidade iria tomar conta e a caridade de muitos iriam se esfriar. A gente está passando por essa iniquidade. Entenda que essa palavra iniquidade, do ponto de vista religioso, ela significa a pessoa fazer errado
e não ter vergonha de fazer errado. É a pessoa que pratica o vício e não tem receio de dizer que está praticando o vício e vive daquele vício. É a pessoa que rouba e diz que roubar é normal. Eu roubo um pouco, mas eu também faço alguma coisa pelos outros. É a pessoa que mente e não tem vergonha de dizer que está mentindo. É a pessoa que sabe que precisa fazer seu tratamento médico e não tem a vergonha de dizer que não faz. É aquela que diz que, olha, o médico passou olha a lista de remédio. Não, passou demais, eu resumi para tanto. Faz a mesma coisa com os outros. Isso é iniquidade. Você que a gente sabe que precisa fazer uma atividade física e você racionaliza dizendo que não vai porque está assim, assim, assim. Isso é iniquidade. Entenda? Iniquidade é você viver do erro, fazer o erro e não ter receio nenhum de dizer que esse erro é assim mesmo e que vai ser desse jeito. Então a gente vive numa situação em que a gente bate de frente com a iniquidade, estudando a doutrina espírita. E é uma situação delicada, porque quando a gente estuda a doutrina, a gente estuda a verdade. Quando a gente estuda Jesus, a gente estuda a verdade. Quando a gente vai rever os 10 mandamentos, a gente está vendo a verdade. E essa verdade vai bater de frente com os interesses das pessoas que vivem mergulhadas em sua iniquidade. Então você pegar a tribuna espírita para você falar de ética, de valor e do belo, vai bater de frente com o interesse de todo mundo aí. Isso vai incomodar. Ou você acorda para a iniquidade que você está vivendo e que está sentindo prazer físico com isso, mas que vai te trazer infelicidade espiritual, ou você acorda para isso, ou então você vai para outro canto, vai procurar aquele que é conivente com a tua iniquidade. É por isso que eu falo que é uma situação delicada. Eu não digo difícil, também não digo fácil, mas é algo que tem que ser muito bem trabalhado pelas pessoas que têm o que foi lido aqui: boa vontade. Nada é tão difícil que a boa vontade não supere e resolva. Nada. Nada é tão fácil que a má vontade vá tornar impossível. Não é interessante isso? Então analisa você que pensamento está chegando na tua cabeça. São pensamentos que estão te estimulando a ter boa vontade para superar a dificuldade? Ou pensamentos que estão te gerando má vontade para que você não faça o que o seu espírito deve, mas que você fique muito bem satisfeito com o que o seu corpo está tendo de benefício e de prazer, com sensualidade que você está praticando. Então isso é trabalhoso, porque você precisa se definir na vida. Não sou eu que estou inventando essa história de se definir, não. Foi Jesus que deixou bem registrado isso. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não junta, espalha. Quer dizer, se defina na vida. Você quer ficar comigo ou quer ficar contra mim? Então Jesus pediu para que a gente fosse sincero, honesto, tivesse lealdade e assumisse aquilo que a gente quer fazer. Porque uma das coisas que é mais assustadora hoje em dia dentro das casas espíritas, e eu estou falando casas, estou falando movimento espírita, é o que a gente chama de espíritas materialistas.
São espíritas que se comportam muito bonitinho sentado dentro da reunião, dentro dos encontros. Até fazem seu assistencialismo achando que isso é caridade e não tem nada a ver. Mas quando sai da porta para fora, seu comportamento é materialista. Se gostava de beber, continua bebendo, de fumar, continua fumando, fala mal dos outros, continua falando, e espalhar fake news, continua falando, se é fofoqueiro, continua sendo fofoca. Então, ele continua sendo a mesma pessoa humana que está no padrão da maioria. Porque ela não traz os ensinamentos para a sua vida prática. Então é isso que a gente encontra hoje em dia. Espíritas materialistas. E isso é uma coisa de temeridade. Por quê? Porque se eles têm um comportamento fictício dentro da casa espírita, a gente tem que estar extremamente vigilante. Porque vai ser justamente através deles que a espiritualidade inferior vai se infiltrar e trazer opiniões, trazer ilustrações, trazer comportamentos que vão bater depois de frente com a própria doutrina. Então a vigilância tem que ser constante, sabe? E é por isso que a gente tem que estudar muito o caminho do bem. Porque é como Kardec fala, fluido bom não se mistura com fluido ruim. Entende? A gente já tem muitos comprometimentos do passado. Nós temos em nós já muitos fluidos ruins. E eu te garanto uma coisa, a maioria deles estão bloqueados pela caridade divina, que não deixa eu me lembrar das bobagens que eu fiz nas encarnações anteriores. Mas o fluido existe. A energia está presente. Ela não me é consciente, para que eu não perceba as bobagens comprometedoras minhas, e eu tenho uma oportunidade de fazer diferente hoje com as experiências que a vida vai estar me dando. Então entenda, nós somos desse jeito. Não fui eu que inventei isso. O próprio Jesus falou. Vocês são iguais a túmulos, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Ou você acha que Jesus falou só naquele tempo? Você acha que teve muita diferença evolutiva, moral, do ponto de vista de Jesus há 2000 anos para o que a gente está vivendo agora? As guerras continuam. Está aí um matando o outro. Por quê? Por besteira, por orgulho, por vaidade. Então, gente, nós continuamos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. E o que é mais interessante, sabe? A gente racionaliza como um movimento do ego para que a gente não se enxergue desse jeito. Porque quando você toma consciência que tem algo errado com você, esse algo errado vai te mobilizar e dizer, puxa, está errado. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho um problema para resolver. Ele precisa fazer de tudo para que você não veja o problema. Porque se você vê o problema, você vai atrás de solução. É como o Rangel leu aqui, o Marcelo leu aqui a mensagem de hoje, sabe? Essa obsessão sutil e essa obsessão grave, que todo grave entre aspas, né? Porque toda obsessão não é boa, né? Tudo tem sua gravidade, que é essa subjugação. A pessoa quando está subjugada, todo mundo sabe. A pessoa quando está fascinada, também todo mundo sabe. E sabendo, vai em busca de solução. O duro é quando você fica nessa obsessão morna, que você nem é, nem deixa de ser, nem faz, nem deixa de fazer, está entendendo? Nem você está fazendo o que é certo, mas também você está fazendo o que é errado. Ele vive do mais ou menos. Essa é a melhor forma de você entender a obsessão sutil. É mais ou menos. Você é mais quando está aqui dentro e é menos quando está lá fora. É o espírito materialista. É quando você diz que faz, você está fazendo certo, mais ou menos. Você está fazendo dieta certa, mais ou menos. Está tomando remédio certo, mais ou menos. Está dormindo bem à noite, mais ou menos. Tudo é mais ou menos. Fica tranquilo. Esse está padecendo da forma mais degradante de obsessão que existe e que é a mais delicada de todas.
porque ele vive a vida inteira iludido no mais ou menos. Essa é a obsessão sutil. É essa que a gente está estudando. É essa que a gente vai ver uma nova mensagem agora, de um novo livro, porque a espiritualidade superior é desse jeito, sabe? É como Kardec falou, a concordância dos ensinamentos. Eles passam ensinamentos com o mesmo teor moral, de várias formas, com vários médios, nos chamando para a responsabilidade, dizer, poxa, não é só o Espírito que está falando, se está todo mundo falando, é em nome da caridade que Deus deixa que isso aconteça, sabe? Então a gente viu uma passagem muito bela do Manuel Filomeno de Miranda. Agora a gente vai ver de Joana de Ângeles, sabe? A linguagem de Joana de Ângeles é uma linguagem mais erudita. Às vezes dá uma certa dificuldade na gente entender. Mas a gente vai ficar analisando aos pouquinhos para que vocês percebam a mensagem dela. Porque não vai adiantar de nada você pegar uma coisa para ler se você não percebe o conteúdo daquela mensagem. Todo pensamento que te chega, ele é composto de 3 coisas, e essas 3 coisas têm que ser muito bem captadas pela pessoa que está em busca do pensamento. É a ideia, que é o componente cognitivo, que vai fazer com que minha razão tenha o entendimento daquela mensagem. Mas não é só entender, é eu compreender que aquela ideia, ela tem um julgamento, ela tem uma opinião. Toda vez que você forma uma opinião de alguma coisa, você fez um julgamento. Então toda ideia tem a sua opinião, tem seu julgamento. Então quando a gente está estudando alguma coisa, que você está entendendo aquela ideia que você está percebendo, você pergunta, mas qual é a opinião disso na intimidade desse conteúdo linguístico que ele está me falando? Será que essa opinião que ele está me passando é a mesma opinião que eu tenho? Porque se é uma coisa que a tua razão diz que é boa, mas que a opinião dele é diferente da tua, é porque a tua não é tão boa. Ou pode ser ruim de tudo. Então, você tem que perceber que opinião é essa. E se essa opinião está condizente contigo, ou está acrescentando alguma coisa, ou não está acrescentando nada. Mas além disso, você tem que entender que um pensamento, além da ideia e da opinião, ele nasce de uma emotividade, de algo que alguém sentiu. Alguém sentiu alguma coisa. E nessa alguma coisa que esse alguém sentiu, refletiu numa opinião. E essa opinião ele trouxe do ponto de vista racional, escrito numa frase. E aí é que está a beleza da coisa, porque se tua opinião é diferente da opinião do outro, é porque teu sentimento é diferente do sentimento dele. E se ele está certo e você não está tão certo, é porque teu sentimento está comprometido. Precisa ser melhorado. Então esse é o motivo da gente estudar. Fazer com que esses conteúdos cheguem até a capacidade cognitiva de vocês, para que vocês percebam opiniões boas e melhores. E em cima dessas opiniões boas e melhores, você melhore a capacidade de você sentir em relação ao mundo, e essas ideias novas que não faz parte de você, mas que podem te trazer educação, instrução e uma nova aprendizagem. Então vamos estudar. Porque você só aprende e cresce na vida quando você estuda. Nunca vi ninguém dizer que aprendeu e cresceu sem estudar. Isso não existe. Kardec, no livro A Viagem Espírita de 1862, na penúltima mensagem, ele coloca lá, tirando dúvidas que foram perguntadas para eles em cada localidade que ele passou, ele exalta alguns grupos que ele encontrou que estavam dedicados exclusivamente ao estudo da doutrina. E ele pede para que esse exemplo seja divulgado e que seja colocado em prática em toda a casa espírita, porque é aí que está o segredo da educação, da aprendizagem, da formação de novos conceitos e edificação do ser humano. Porque o estudo é tudo na vida da gente, entende? E são pessoas que têm essa capacidade de querer aprender, que não estão envolvidas com o lado
do fenômeno da doutrina espírita. Porque o que a gente mais vê dentro da casa espírita são pessoas envolvidas com fenômeno. Vem por quê? Porque tem paz. É fenômeno. Vai trazer coisa boa. Vai vampirizar os fluidos dos outros. Porque tem pessoas que são verdadeiros vampiros fluídicos, entende? Se ele não vai uma semana tomar passes, agora eu vou ficar carregado. Agora eu estou perdido. Agora só vou sentir coisa ruim. Por quê? Ele vive sugando o fluido dos outros. São vampiros fluídicos dentro de uma casa espírita, sabe? E na verdade ele não está indo atrás de fluido nenhum, ele está fazendo uma verdadeira catarse, que é um processo íntimo, mental, em que a pessoa encontra um ponto de objetivo nele, em que ele, através daquele ponto, ele consegue extrair uma energia negativa passando para fora dele, sabe? Então não vamos atrás de fenômenos. Fenômeno é como Kardec fala, é sempre secundário dentro da casa espírita. Faz o que é primário. Melhora a tua qualidade moral, porque teu anjo protetor já vem e já resolve o problema, sabe? É muito bonito os exemplos de André Luiz a respeito de fluidoterapia. Quando a pessoa já chega na casa espírita, sem nem passar pelo tratamento de passe, ela já está sendo tratada e ela nem percebe. E é tratado por quê? Porque é segundo o merecimento de cada um. Vou dizer só um exemplo que eu gosto de repetir, mas é bom. É de uma senhora que chegava lá numa situação muito comprometedora, padecendo de uma dor de cabeça, e que André Luiz está vendo o trabalho dos passistas, ele fez, está vendo aquela senhora que chegou? Olha lá aquele fluido no perispírito dela, na região mental, na região cerebral dela. Ela está com dor de cabeça. Eu conheço essa mulher. É uma trabalhadora sincera que passa necessidade, passa até fome. E quando vinha para cá, o marido discutiu com ela e quis dar uma porrada no pé da orelha dela. Mas não deu do ponto de vista físico, mas deu do ponto de vista fluido. E o fluido está lá. Porque ela estava sensibilizada e aceitou. Vamos lá resolver o problema da mulher. E a mulher sentou, ele já deu os passos, tirou o fluido e foi embora. Isso é merecimento, sabe? Você sabia que tem aquela história, como diz a minha terra, praga pega. É assim. Deixa a praga para o teu marido, pegou. O fluido foi. Se ele bobear, ele aceita. E aceitando, ele vai ter um problema. Aí o marido tem um problema, aquela desgraçada que fez isso comigo. Aí tome de volta. E tem famílias que vivem nessa guerra mental. É mulher brigando com o marido brigando com mulher, filho brigando com o outro, e aquela confusão, aquele mundo caroço, senta para comer, nem para comer tem paz. Porque começa a discutir em cima da mesa, nem para respeitar o alimento do corpo tem. Aí já fica um catucando o outro, parece que escolhe o momento, porque eles são incapazes de chegar um momento e dizer, vamos sentar para ter um diálogo em família? Vamos sentar para fazer um evangelho no lar? Vamos sentar para resolver nossas diferenças? Não tem. Aí, na hora de comer, quando está todo mundo junto, é ali que o pau quebra, tá entendendo? Porque não tem outra oportunidade para resolver, é ali mesmo. Então vai. Aí depois, se faz de santo, chega na casa espírita, quer tomar passe. Você entenda o que é que eu falei de espíritas materialistas. É o que Kardec fala, como a gente já falou aqui na segunda-feira, dos espíritas imperfeitos. Reconhece a doutrina, reconhece o fenômeno, vê a importância da qualidade moral para os outros. Para ele, não. Mas para os outros, sim. Então, é como Jesus falou: enxerga o argueiro no olho do próximo, mas não enxerga a trave que está no dedo. Esse é o exemplo de espírito materialista que Jesus trouxe para a gente. Entende? É tudo bonzinho para o outro. Quando é para ele, a podridão dele fica com ele mesmo, entendeu? E ele acha que está bom em tudo. Ele ficou todo se caiando por fora. Como se fazendo isso fosse ter algum benefício edificante para a sua alma. Mas não tem, sabe? Então é por isso que a gente vai começar a estudar hoje à noite a respeito de valores. Quais são os valores que a gente tem? Existe hoje em dia uma ciência chamada de axiologia. Olha que nome. Eu nem sabia direito, eu conheci agora quando estava estudando esse troço.
Eu falo que é a parte da filosofia que estuda os valores, o belo e a ética, tá entendendo? Então, é a parte da filosofia que juntou tudo que é engrandecedor para o ser humano. É tudo que vai trazer progresso, edificação para o ser humano. É a ética, é o trabalho de valores positivos, e é você descobrir o belo. Esse tal de belo a gente está longe de entender, sabe? Mas nós estamos muito longe. O maior exemplo do belo que a grande massa consegue enxergar hoje em dia é fazer tatuagem. Olha que belo, bonito. Mas é isso. E acha que aquilo ali é certo. É cortar cabelo de cada vez mais diferente. Tapiz. Isso não tem nada, isso é material, isso é animalesco, tá entendendo? Mas a maioria ainda está mergulhada nessa emoção. Então, que a gente procure entender um pouco o que a gente vai estudar. E que vocês possam perguntar. Porque eu não sou expositor de nada, eu gosto de estudar. Adoro estudar. Adoro trabalhar. Acho que eu sou doente por causa disso. Então, em matéria de estudo, eu sempre deixo aberto para que vocês tirem dúvida. Por 2 motivos, somente 2. Tem mais, mas 2 motivos eu deixo. Eu acho que é fundamental. Primeiro, porque a sua dúvida geralmente é a dúvida de muitos, e esses muitos às vezes são mais introvertidos e não gostam de falar. Então eu acho que isso é legal. Você ajuda você e ajuda os outros. E a segunda é que o meio mais fácil da espiritualidade inferior ou superior falar através de você. Entenda? Como a gente estudou o intercâmbio mental até a semana passada, como a gente viu que esse intercâmbio chega no grau mais profundo de telepatia, muitas vezes as pessoas fazem perguntas que a própria espiritualidade vem questionar. Porque ele quer fazer de tudo para que a luz não se estabeleça sobre a terra. Eu sempre falei para vocês, e a palavra do Chico não são minhas, e ele diz, olha, em qualquer canto dessa terra aqui, que você abriu o Evangelho de Jesus, as forças do mal vão vir te afrontar para que você feche o Evangelho. Então toda vez que você se predispõe a fazer alguma coisa de melhor com você, fica tranquilo. Porque os obsessores não odiosos vão estar através de você fazendo de tudo para que você não melhore. E é como Kardec fala, e isso que a gente está estudando, a obsessão simples, não passa de um exercício moral. Você sabe que eu pensava que isso estava no livro dos médicos, mas vou corrigir. No livro dos médicos ele dá a entender, ele fala isso textualmente, na Revista Espírita de 1863, no mês de janeiro. Ele faz um resumo sobre a obsessão, e aquilo ali eu acho que todo mundo tem que ler, sabe? É a coisa mais linda do mundo. As conclusões e os trabalhos que ele fez, pessoais, dele, com os ensinamentos que ele passa para a gente. E ali ele fala isso sobre obsessão simples. E não passa do exercício moral, é uma coisa só desagradável. E olha, eu chamo de desagradável. Uma coisa que ele sabe usar e manipula a gente, que leva até você ficar velho, lá, sem energia, porque velho, desse jeito é uma tristeza, gente. Vocês precisam ver quando você chegar na minha idade, como é interessante agora. Você procura energia, às vezes não tem, você tem que se esforçar mesmo, tá entendendo? Então, quando você está desse jeito, já com pouca energia vital, se você não se construiu, não se edificou, essa obsessão sutil, mais ou menos, ela já pula direto para uma subjugação. Eu vou dar só um exemplo para você entender o que é uma subjugação. Quando a pessoa chega para você e diz, rapaz, eu fiz errado, sabe? Mas agora já não tem mais jeito para mim. É só isso. Só isso ele está dizendo para subjugar.
Porque subjugado é aquele que não tem autonomia da sua vontade para fazer o que o dever pede para que ele realize. Então aquela pessoa que fumou a vida inteira, chega no final da vida, não, para mim não tem mais jeito. Vou morrer fumando mesmo. É aquela que bebe é do mesmo jeito, sabe? Aquela que come, feita a peste, é obesa, está lá tendo padecer, derrame, hipertensão, síndrome metabólica, viu os cambalaquados, está entendendo? Mas para mim não tem mais jeito. Eu já estou desse jeito mesmo. Então, isso é subjugação. São pessoas que ficaram a vida inteira nessa obsessão sutil. No mais ou menos. Ah, mas eu vou comer. Come só um pouquinho, é gostoso. Vai comendo, vai levando uma banho-maria, sabe? Aí lá na frente, quando você não tem energia, diz, agora tu vai ficar comigo mesmo. E aí não tem jeito. Por quê? Porque se você parte dessa vida subjugado, você acha que quando chegar do outro lado você não vai estar subjugado? A morte continua o que na vida eu construí. A natureza não dá saltos. É como está lá escrito, a morte é só você trocar de roupa, você continua sendo a mesma pessoa, tendo os mesmos brincos, a mesma influência, tudo do mesmo jeito. Então, morre lutando. É o que eu falo para meus pacientes. Né? Vai à luta. Não, morre pelo menos com dignidade. Morre com dignidade, porque você lutando com dignidade, os instintos bons vão estar do teu lado. Pode estar chorando, não interessa. Mas vá atrás da dignidade de fazer o que é certo. Não fica se entregando para dificuldade na vida, porque se você se entrega, você já está subjugado. Então vamos estudar direitinho essa obsessão sutil mais uma vez. E vamos tirar dúvidas que vocês perguntem. Se eu não souber responder, eu vou estudar. Eu falei que eu gosto de estudar mesmo. Então eu estudo mais e trago a resposta desse livro. Mas tudo que a gente for ver aqui, entendeu? Eu vou trazer sempre referência, porque o importante não é o que a gente fala. O importante são as mensagens que Deus deu para a gente através dos 10 mandamentos de Jesus e da doutrina espírita para que a gente se melhore. Então, não sou eu que vocês estão olhando. Vocês têm que estar aqui para ter o objetivo de ver a doutrina. Você não vai ver Armando, nem Marcelo, nem Rangel, nem... Você vai ver a doutrina. O que está aqui em pauta é isso. O resto, como a gente está tudo, é o resto, né? A gente está tudo aprendendo, faz tudo dentro do saco. Então, vamos lá. Né? No livro Encontro com a Paz e a Saúde, Psicografia de Ana Neves, de Val, no capítulo 6, a mentora afirma: a obsessão simples ocorre quando o espírito enfermo, consciente ou não dos próprios atos, vincula-se ao indivíduo com o qual mantém afinidade moral e psíquica, resultante de valores negativos que os unem desde passadas experiências na atual ou encarnações anteriores, produzindo mal-estar, inquietação, melancolia, ansiedade exagerada, suspeitas e medos infundados. Então, vamos começar aos poucos. Entenda que a definição de valores é o que eu sempre. Conjunto de normas, princípios ou padrões sociais que são aceitos e mantidos por um indivíduo, grupo e sociedade. Então, valores aqui que está em jogo é qualidade humana. Grupo, sociedade, essas coisas assim. Então a gente tem que analisar bem nossos valores. Porque muita coisa que é legal diante dos grupos, das pessoas, das sociedades, é imoral diante de Deus. E aqui a gente não está para ficar vivendo do que é legal do ponto de vista humano. Aqui a gente está para viver o que é moral diante de Deus. E aqui você encontra duas definições de uma mesma palavra, mas com referência diferente, chamada de consciência. A consciência humana vai estar falando dos valores desses conjuntos aqui, de valores sociais. Isso é a consciência humana. Tem gente que vive só para isso. Entende? E esquece de trabalhar as qualidades morais que Deus deu para a gente, que Jesus veio nos orientar. Que aí é onde está a nossa consciência divina.
Eu já falei para vocês e torno a repetir porque eu achei uma referência igualzinha dessa definição no livro No Mundo Maior, quando a mentora está analisando um rapaz que assassinou o outro, né? E ele fala: achavas que tu iria calar tua consciência divina diante do crime que você praticou? E aí eu trago essa frase para vocês. Você achava que ia calar sua consciência divina diante dos crimes que a tua consciência humana praticou? Eu vou dar só um exemplo para você do que é a consciência humana. E que você acha que é tudo certo. É a capacidade que a pessoa tem de reclamar. Reclama de tudo. É da cor do cabelo, do olho que é assim, é a barriga que é assim, entende? É prega para cá, busca lá. Reclama do marido, do pai, do filho, do irmão, do prefeito, do governo. Reclama de tudo. A pessoa que reclama, ela não tem uma coisa que é sublime, que a gente estuda tanto da doutrina espírita, que é chamada de resignação. A resignação, gente, é eu aceitar o problema, para eu saber que eu sou o problema. Não é o outro que é o problema. Resignado é aquele que aceita tudo que a vida está dando como uma graça de Deus. Resignado é aquele que está que nem o João morreu dizendo: a tudo dá graça. A gente dá graça? Não imagina se dá. Você já imaginou quantas vezes você reclamou hoje? Calcula. Você sabe que tem até um negocinho lá nos Estados Unidos que eles fizeram para você ter noção da reclamação. É uma pulseirinha, entende? Toda vez que reclama, ele vai marcando na pulseirinha. Quando chegar no final do dia, ele vê a quantidade de reclamação. E não tem nada de espiritismo isso, hein? Isso é um trabalho, entendeu, de neurociência, para ajudar as pessoas a ver o lado positivo da vida. Não tem nada a ver com o doutrina espírita. Então existe essa pulseirinha lá. Tem gente que trabalha desse jeito. Mas era bom que você tivesse uma pulseirinha dessa aqui. Entende? E você dessa pulseirinha tivesse fazer um poste, né? É uma, duas, três, quatro, fazer uma carreira de pulseirinha dessa. Né? Aí bota a primeira pulseirinha, marido, o segundo, filho, o terceiro, patrão. Aí você marcando, está reclamando de quê agora? Para chegar no fim do dia você fazer uma avaliação da coisa. Porque é isso que acontece com você que reclama. Você acha que esse anjo da guarda vai ficar reclamando? Vai dizer: olha, reclama que isso aí está errado na tua vida. Imagina se ele vai fazer isso. Então, quando você está reclamando, que tipo de espírito está do teu lado? É bom ou é inferior? Então, quer dizer que você passa o dia inteiro conversando, trocando um diálogo mental com o inferior e reclama daqui, reclama daqui, reclama dali, é pão duro. Aí quer deitar dormir e ter um sono tranquilo. E um sono reparado. Pois é. Sono é isso. Eu vou continuar dormindo com tudo aquilo que eu fiz quando estava acordado. Não é interessante? Mais de 40% da população do mundo, desses 8 bilhões e 200 milhões, é gente para dedéu, tem doença do sono. São bilhões e bilhões que se gastam hoje em dia para achar uma droga que traga um sono legal e reparador. Não é à toa que o sono é um dos fatores prioritários para ser tratado para a pessoa não desenvolver doença neurodegenerativa. Seja de Alzheimer, Parkinson senil, ou qualquer outro tipo de demência. Sono é prioritário. E hoje em dia a gente já sabe por quê, porque foi em 2016, dois cientistas descobriram que quando você dorme, o sono reparador, ocorre um negócio no teu cérebro chamado abertura de comportas do sistema linfático. Eu vou resumir isso para vocês. Esse palavrão quer dizer o seguinte, que quando você dorme, parte da microscopia celular do teu corpo abre umas janelas de aquaporina em que o líquor que banha o cérebro ele penetra, vai no interstício do vaso do cérebro e vai carregando todas as impurezas
para cair nos vasos sanguíneos. Então é um sistema de limpeza do teu cérebro. Ele vai varrer todas as impurezas que ficaram no metabolismo cerebral. E isso acontece quando você dorme. Quando você dorme, esse sistema aumenta 20 vezes. Quando você faz a ciclagem do sono normal. Durante o dia, raramente eles se abrem. Entende? Às vezes as pessoas que praticam meditação, e é por isso que meditação é uma das coisas que está sendo mais trabalhada em doença neurodegenerativa. Porque na meditação isso também acontece. Sabe? Aí você pensa, mas eu vou tomar um remédio para dormir, eu durmo bem, durmo a noite toda, rompo bastante, né? Não do céu. Esse remédio para dormir que você toma, o sono da gente ele tem 4 fases. Sono 1, 2, 3 e sono REM. Você toma um remédio para dormir, te joga no sono de fase 3 e tu fica lá. Pum. Você não cicla. Quando não cicla, o sistema não abre. Quando não abre, não tira as impurezas. Acumulando impureza, você tem doença neurodegenerativa. Aí chega o esperto que ele vai alguma coisa. O Rivotril causa demência. Não causa. O que causa demência é você não estar dormindo bem e está mascarando seu sono. É isso que causa demência, sabe? Então, você compreenda que essas coisas acontecem e a gente tem que ter olhos para ver. Senão, a gente vai ficar indo atrás de valores mesquinhos que vai nos comprometer diante de Deus e a gente termina dando cabeçada na vida. Então, dentro das qualidades éticas que a tua consciência sabe, qual delas que você está trazendo para seus valores da sua vida? Essa frase eu devia gravar, vou copiar. Eu vou repetir para vocês. Diante da consciência ética que cada um de vocês tem, o que é que você está usando desse conteúdo para você trazer para os valores de relação que você tem de você com seu cônjuge, você com seus filhos, com seus pais, com seus familiares, e você no meio socioeconômico que você está vivendo. Que valores você está trazendo para ser praticado? Porque aqui já entra uma coisa que é chocante e que isso vai perturbar. É que você sabe que é certo. Você sabe qual é o dever. Mas entra no mais ou menos. Fazendo só uma parte dele. Eu sei que eu tenho que perdoar. Mas também não vou perdoar tudo, né? Pelo amor de Deus. Né? Olha o que o desgraçado fez comigo. Ele vai ter que pagar alguma coisa. São esses detalhes, sabe, gente? Jesus morreu lá na cruz. Pai, até dá mais uma energiazinha aqui. Aí Deus, Pai, perdoar eles porque não sabem o que fazem. O Pocotó morreu. Ele, no último suspiro, gente, ele exaltou o perdão. Mas no lugar da gente perdoar, não. Eu quero é que ele pague alguma coisa. Não é desse jeito comigo, não. É isso que eu estou te falando. Você tem um conteúdo ético. O que é que esse conteúdo está trazendo de valores para a sua vida? Porque é isso que ela está falando aqui. Dependendo dos valores que você está vivendo, dançou, negão, vai ter um monte de espírito ao teu lado com os mesmos valores. Aí a gente vive de valores equivocados, pisando na bola, está entendendo? E você sofre. Por quê? Porque é como está no nível dos espíritos a respeito da lei natural. O que é a lei natural? É a lei de Deus. É a única que traz felicidade para você. Aqui já chamou a atenção, né? É ela que mostra o que você deve e que não deve fazer. E que se você não fizer, vai te causar infelicidade. Então você sabe o que deve e o que não deve. Isso é vontade. Se vai fazer ou não vai fazer, se você não fizer, vai ser infelicidade. Infelicidade quer dizer sofrimento, dor, padecimento. E aí? Então vamos analisar isso aqui dele que ela está falando. A obsessão simples ocorre quando um espírito enfermo, consciente ou não dos seus próprios atos, vincula-se ao indivíduo com o qual mantém a afinidade moral e psíquica. Então, entenda que esse espírito enfermo,
ele pode estar consciente ou não dos seus próprios atos. Às vezes ele nem sabe que desencarnou. Mas ele desencarnou no vício. Desencarnou era fofoqueiro. Então, ele não percebe que desencarnou, ele sente atração pela mesma forma de vida que ele estava tendo. Porque pensamento é desse jeito, está lá no livro da Gênesis. Entendeu? Eles não se misturam. E tudo aquilo que eu penso, eu recebo de volta. Então, eu sou automaticamente atraído para aquelas pessoas que compartilham comigo dos mesmos princípios. Sabe como é que a gente chama isso? Viés de confirmação. Eu vou atrás de conteúdos cognitivos que estão de acordo com os meus conteúdos cognitivos. Porque o resto não vai me incomodar, entende? Não vai dar liga, não vai bater de frente comigo. É uma pessoa que tem rigidez cognitiva. Ele vive naquele mundinho dele que traduz só aquele trocinho que ele é, entende? E se algo a mais penetrar aqui, não. Então ele morre desse jeito, com essa rigidez. E pensando daquele jeito, ele vai se vincular com as pessoas do mesmo jeito que ele. Entende? É essa obsessão que a gente chama de obsessão não odiosa. É essa obsessão que acontece por espíritos simpáticos, que Kardec define muito bem no livro dos Espíritos. E ele faz um resumo no fim. Nós estamos envolvidos com todos os espíritos que têm o mesmo viés de conhecimento nosso para confirmar. Então, se você é um caboclo que estuda, quer aprender, vai ter espírito bom do teu lado estudando, querendo aprender também. Se você é preguiçoso, procrastinando, não quer aprender, vai ter um monte de espírito burro do teu lado também. É assim que acontece. Então, o entretanto foi muito longo. Eu li pouco hoje, mas a semana que vem a gente continua, tá entendendo? Já chegou o nosso tempo, muita paz aqui. Façamos nossa prece, não só pensando em nós, não só pensando nos nossos, mas vamos pensar no todo. Afinal de contas, o mundo tem tanta gente, 8 bilhões e 200 milhões, meu Deus, quanta gente para a gente conversar e fazer caridade. Então, Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Agradecemos a Deus, ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, ao
nosso anjo da guarda e aos espíritos protetores desta casa, desses momentos de aprendizagem, de estudo. Que possamos todos nós a sair daqui, levarmos conosco todos esses ensinamentos que nos permitem nos melhorar a cada dia. Que os nossos bons fluidos nesse momento se estendam a todos os irmãos, a todos os lares que se encontram em sofrimento, em angústia, que possa amenizar os corações. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe entregues às tentações, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória